Olá, boa tarde. Temáticas relacionadas com a educação e a formação são apresentadas aqui no programa Eclésia em cada terça-feira. Hoje iniciamos uma parceria com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa para informar sobre projetos em curso. Será daqui a pouco, no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia. Antes, destacamos alguns acontecimentos da atualidade religiosa. Francisco quer uma igreja aberta a todos e atenta aos excluídos. Palavras do Papa na Praça de São Pedro, na oração mariana do Ângelus no último domingo. O Evangelho do dia narrava o convite para um banquete que acabou recusado por muitos dos convidados. O Papa lembrou que tantas vezes essa é a atitude de quem não aceita a proposta de Deus na sua vida. Dio è buono verso di noi, ci offre gratuitamente la sua amicizia, ci offre gratuitamente la sua gioia, la salvezza, ma tante volte non accogliamo i suoi doni, mettiamo al primo posto le nostre preoccupazioni materiali, i nostri interessi. Porém, segundo o Papa, o projeto de Deus não se interrompe por falta de adesão. O convite é para todos e são os socialmente mais fracos e esquecidos que acabam por aderir. La bontà di Dio non ha confine e non discrimina nessuno. Per questo il banchetto dei doni del Signore è universale. È universale per tutti. A tutti è data la possibilità di rispondere al suo invito, alla sua caminata. Nessuno ha il diritto di sentirsi privilegiato o di rivendicare una esclusiva. O Papa chamou a atenção para quem tem a tentação de permanecer comodamente no centro, na zona de conforto, exortando a abrir-se às periferias e reconhecendo que aqueles que aí se encontram também são objeto da generosidade de Deus. Escolhas pastorais corajosas na ação da Igreja junto das famílias feridas pela separação ou divórcio é o que pede o relatório intermédio do Sínodo sobre a Família. Após uma semana de trabalhos, o Sínodo sobre a Família sugere caminhos pastorais novos que tenham em conta as fragilidades que afetam a família na sua realidade concreta. Nel Sinodo è risuonata chiara la necessità di scelte pastorali coraggiose, riconfermando con forza la fedeltà al Vangelo della famiglia. I padri sinodali hanno avvertito l'urgenza di cammini pastorali nuovi, che partano dall'effettiva realtà della fragilità familiare, riconoscendo che esse il più delle volte sono più subite che scelte in piena libertà. Si tratta di situazioni diverse per fattori sia personali che culturali e socio-economici. Non è saggio pensare a soluzioni uniche o ispirate alla logica del tutto o niente. O relatório intermédio, lido pelo cardeal Peter Erdo, não esconde as divergências entre os participantes e as diferentes perspectivas sobre estas matérias. É o caso do acesso aos sacramentos da penitência e da Eucaristia por parte dos divorciados. Alcuni hanno argomentato a favore della disciplina attuale in forza del suo fondamento teologico, altri si sono espressi per una maggiore apertura a condizioni ben precise quando si tratta di situazioni che non possono essere sciolte senza determinare nuove ingiustizie e sofferenze. Per alcuni, l'eventuale accesso ai sacramenti occorrerebbe fosse preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del vescovo diocesano e con un impegno chiaro in favore dei figli. O documento refere ainda que é preciso um discernimento atento e um acompanhamento cheio de respeito para evitar qualquer discriminação.
Estas reflexões foram apresentadas como fruto de um debate em grande liberdade e vão continuar a ser discutidas até ao próximo domingo. O Papa Francisco preside nesse dia a missa conclusiva do Sínodo Extraordinário com a beatificação do Papa Paulo VI. Encontrar hoje um paradigma comum da dignidade humana é o grande desafio que se abre à Igreja reunida em sínodo. A afirmação é de Adriano Moreira, para quem este sínodo é uma resposta a uma sociedade em mudança. Desde que a sociedade muda, eu tenho que procurar respostas diferentes para a sociedade. A meditação sobre como é que a dignidade de cada homem, seja qual for a raça, a etnia, a região de onde vem e até a religião que professa. Como é que isso consegue reconduzir a um paradigma comum? E eu julgo que é nessa perplexidade que estamos a viver, e acho que esses papas humanistas que tivemos, cada um foi enfrentando a situação. Talvez a mais grave de todas seja, neste momento, a que está a enfrentar o Papa Francisco. E o grande problema é encontrar respostas sem violar o eixo da roda, que são os valores fundamentais da Igreja. O tema da família marcou a peregrinação de outubro ao Santuário de Fátima, presidida por Dom Filipe Neri Ferrão, arcebispo na Índia. A chuva não impediu a participação de muitos peregrinos na evocação da última aparição de Nossa Senhora em 1917. A presença em Fátima do arcebispo de Goa e Damão, na Índia, foi uma oportunidade para recordar a ligação de Portugal ao Oriente, que permanece relevante. Dom Filipe Neri Ferrão presidiu a peregrinação internacional de outubro, na Cova da Iria, onde revelou que cresce o interesse pela língua e pela cultura portuguesa em Goa e também em Damão, onde existe também uma grande devoção a Nossa Senhora de Fátima. O arcebispo da Índia recordou o acesso ao ambiente de Fátima que foi tendo através dos meios de comunicação social e que agora pôde viver na Cova da Iria. Uma experiência visual e emocional que excedeu as expectativas. Na homilia da missa de encerramento da peregrinação, o arcebispo primaz da Índia recordou a realização do sínodo sobre a família em Roma e quis sublinhar a identidade e função da família no contexto atual. A tarefa principal da família cristã é a de viver em comunhão, num constante empenho por fazer crescer o amor entre o homem e a mulher e também entre os membros da família, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, parentes e familiares. Mais fundamentalmente, a família está ao serviço da vida. Apesar da chuva, muitos peregrinos participaram na peregrinação, inserida no itinerário de preparação para o centenário das aparições, que se assinalam em 2017, como recordou o arcebispo da Índia. 3 anos somente nos separam do centenário das aparições. Enquanto Portugal se prepara para este grande jubileu, peçamos à Virgem que abençoe esta grande nação, que tão importante papel exerceu na expansão da Boa Nova, tanto no Oriente, de onde venho, como no Brasil. Arrependei-vos porque Deus está perto. Foi o tema da peregrinação aniversária de outubro, que registou a participação de 129 grupos de 25 países e encerra o ciclo anual das peregrinações aniversárias das aparições. O Santuário de Fátima informou também que 320 pessoas se inscreveram para receber a bênção dos doentes na peregrinação internacional que evoca a última das aparições em 1917, na qual teve lugar o chamado Milagre do Sol. A Igreja não pode ficar parada, nem pode ficar à espera, tem de ser construtora da sua própria situação. Palavras do Bispo de Coimbra, que aposta na catequese de adultos e em comunidades mais ativas.
A abertura do ano pastoral na Diocese de Coimbra congregava os representantes das diversas comunidades cristãs para se inteirarem das linhas de força da ação pastoral. Comunidade de discípulos missionários. Este o tema em torno do qual a Diocese vai organizar o seu trabalho nas diversas comunidades e movimentos. Por isso, foram convocados representantes das diversas paróquias da Diocese. E o objetivo é fazermos uma reflexão com eles para que sejam depois motores e, portanto, gente ativa dentro das comunidades paroquiais, sobretudo nesta tarefa de implementar aquilo que são os objetivos do plano pastoral que elaboramos para 3 anos e que, portanto, está numa fase de desenvolvimento. O desafio de comunidades mais dinâmicas foi reforçado com a presença do cônego António Janela, que falou do impulso missionário, que é incompatível com uma comunidade que não se abre ao mundo. Penso que falta o sairmos do isolamento e, sobretudo, de gente de igreja passarmos a ser uma igreja para agentes. Creio que é isso que falta. Uma igreja em saída, mas uma igreja em saída pressupõe, de facto, uma igreja que vive em comunidade. E para que cresça a consciência cristã, é fundamental a catequese de adultos. Esta é uma das apostas da Diocese para abrir a Igreja à realidade contemporânea. No contexto em que nós vivemos, em que há tanta gente que perdeu a fé, que está nas margens da Igreja e nas margens da fé, que precisa de um reencontro, nós temos de ter alguma forma de os ajudar a fazer essa caminhada de fé, que tem também pois, uma dimensão intelectual, mas temos de ajudá-los a fazer essa caminhada. Pensamos que se insere muitíssimo bem dentro destes dinamismos da nova evangelização que pretendemos fazer. Coimbra no arranque do ano pastoral, que quer despertar nas comunidades cristãs o seu impulso missionário. Acontecimentos que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Tempo agora para falar com o diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Padre João Lourenço. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. E iniciamos uma parceria com a Faculdade de Teologia para divulgar projetos que têm em curso. O que é que a Faculdade tem a oferecer, não só aos muitos alunos que a frequentam, mas sobretudo à Igreja, a toda a sociedade, para estas temáticas e para esta aposta na formação? Antes de mais, quero naturalmente saudar os telespectadores e agradecer também à Eclésia esta oportunidade que nos dá e que espero que seja uma parceria frutuosa e enriquecedora naquilo que acaba de referir, que é exatamente o bem do povo de Deus e o serviço à Igreja. É o objetivo da faculdade. Este é certamente o primeiro dentre os vários objetivos que depois são traduzidos em ações concretas, em estratégias, para realizar naturalmente a sua missão. Portanto, a missão é definida por objetivos e os objetivos, consequentemente, necessitam de meios e de instrumentos e têm estratégicas para ser conseguidos, não é? Ora, o primeiro dentre os objetivos é o serviço ao povo de Deus, através do ensino daquilo que lhe é próprio, que é exatamente o saber teológico, nas suas múltiplas ou diferentes etapas. Porquê é que eu digo múltiplas ou diferentes? Porque, no fundo, este saber teológico é orientado de acordo com a panóplia de destinatários, não é? Autodestinatários, que são aqueles que constituem o corpo central que são os alunos do curso de Teologia, a maioria deles em ordem à formação de sacerdotes, do Ministério Sacerdotal, mas gostaria de dizer que, de facto, a Teologia não é um saber das coisas, portanto, de acordo com o tema das coisas de Deus e das ciências humanas e da história da Igreja e da Sagrada Escritura, especificamente destinada aos aspirantes às ordens sacras. A teologia é uma ciência aberta ao povo de Deus. Em Portugal, isso acontece de facto, na sua opinião? Nós temos tido, nos vários locais onde se ensina teologia, temos tido sempre um corpo, uma percentagem dos nossos alunos
que são leigos. E como eu ia dizendo, e tem a ver com a pergunta, é que de facto há um curso que tem esta finalidade como primeira finalidade. Depois há outros cursos, que são de ciências religiosas, que estão muito mais orientados, quer para o exercício de ministérios e de serviços na Igreja, quer para o ensino da educação moral e religiosa católica, ou então para a formação. Também temos vários religiosos, leigos que frequentam os cursos de ciências religiosas, como complementaridade, muitos deles, a uma formação que já têm, e por isso o curso até é feito em regime pós-laboral, e outros o fazem como prioridade de primeira formação. Não é? E depois temos muitas outras iniciativas que também, e sobre essas gostaria de realçar algumas, muitas iniciativas abertas, já eu diria que os objetivos é de facto atingir o mais possível os diferentes estados, as diferentes situações do povo de Deus, leigos, religiosos porventura, pessoas que trabalham nas suas diferentes profissões, eu diria situam-se na área da formação complementar, com uma vertente essencialmente teológica. Levando por diante aí, sim, um diálogo entre os saberes, um diálogo aberto com toda a sociedade? Tentamos, em todos os cursos nós tentamos que um curso de teologia só tem sentido se for de facto um diálogo aberto com os demais saberes. Quer aqueles que estão na área das humanidades, quer mesmo aqueles que estão na área das ciências, alguns na área das ciências, que eu diria mais teóricas. Não é? Bem, mas isso é uma realidade que está presente nos cursos. A própria Faculdade de Teologia, como órgão ou como instituição dentro da universidade, é também ela, pela sua natureza, uma instituição aberta ao diálogo com os demais saberes. E por isso ela tem a mesma parceria, o mesmo estatuto no âmbito da universidade que outras instituições. Logo, na Universidade Católica, onde ombreia com as outras faculdades, mesmo que seja mais pequena no âmbito dos seus alunos ou no conjunto dos seus alunos do que outras faculdades. A Universidade Católica tem faculdades muito mais, eu diria, com uma população com um corpo de estudantes muito superior ao da Teologia. Mas, mesmo assim, o corpo discente da Faculdade de Teologia, nos seus 3 centros, Lisboa, Braga e Porto, andará, entre todos os alunos, entre a volta dos 600 a 700 alunos, o que já representa um corpo significativo. Nos últimos tempos, e consequência da sua inserção universitária, a teologia também tem procurado dialogar com outras unidades que estão, com outras áreas de saber, que estão para além daquelas que são cultivadas no campus da universidade. Ou seja, com universidades civis, públicas, privadas, temos professores, disponibilizamos professores, recebemos membros de júris, disponibilizamos professores, alguns projetos em conjunto, portanto temos hoje em dia sentimos-nos e sinto que a faculdade é uma verdadeira instituição de ensino. Não quer dizer que não o tenha sido no passado, mas os últimos anos, com as reformas, principalmente que decorrem a partir do processo de Bolonha, a faculdade tem, quer no campo da investigação, quer no campo da docência, quer no campo das atividades extracurriculares, ou seja, estas abertas a um público mais amplo, tem crescido e tem uma obrigação de ir para além daquilo que é o espaço dos seus destinatários em primeira formação. E acredito que seja uma grande prioridade, enquanto diretor da faculdade, que essa seja uma grande das suas prioridades. É assim, eu como diretor da faculdade tenho uma prioridade fundamental. É que, eu diria, é uma prioridade que se desdobra em 2 objetivos. O primeiro é que no campo do saber a teologia não seja considerada uma ciência menor. Como sabemos, ela foi a mãe das ciências. Não é? Foi do seio da teologia e da filosofia que brotaram todas as demais ciências. Eu quero que a faculdade possa ombrear em termos de estatuto. Não podemos ombrear em termos de recursos, isso é verdade, mas podemos ombrear em termos de empenho, de compromisso. E, de facto, no seio da universidade tem-nos sido proporcionalmente facultados os meios, os instrumentos, os recursos
para que possamos ombrear com outras instituições de ensino superior. E pautamos os nossos paradigmas, os nossos patamares, pelas mesmas exigências de acreditação, de avaliação dos cursos, de avaliação de exigências para a progressão na carreira docente, que temos feito um esforço muito grande, provas de agregação, doutoramentos, temos um corpo discente bastante bem classificado. Creio que em Lisboa somos a faculdade que mais doutores tem, proporcionalmente. No corpo docente. Do corpo docente, cuja carreira é muito diversificada, porque os nossos docentes vêm de diferentes escolas. Não temos apenas uma escola tipificada, mas temos várias escolas, quer de Roma, quer de Paris, Lovaina, Alemanha, etc. Predominam bastante o mundo, eu diria, de cultura latina, é verdade, mas temos verdade. E o outro objetivo que realiza a mesma prioridade é o serviço à Igreja. Portanto, a matriz científica importante e a matriz eclesial também importante. E acredito que esta parceria pode ajudar também nesse serviço que referia, uma parceria que vai concretizar sempre na segunda terça-feira de cada mês, num diálogo com a Faculdade de Teologia aqui no programa Eclésia. E nós tentaremos estar atentos para poder trazer aqui ao programa algumas daquelas iniciativas que vamos desenvolvendo que possam ter mais impacto e se tornar mais significativas desta nossa prioridade e desta presença. E nesse sentido eu queria naturalmente agradecer e dizer também... Esperemos que assim aconteça, de facto. Esperemos que assim aconteça e é o nosso reconhecimento este contributo. Muito obrigado, Padre José Lourenço, por esta parceria, por ter estado aqui a iniciá-la no programa Eclésia. Eu é que agradeço e partilho este agradecimento com todos. O programa fica hoje por aqui, mais logo estaremos também na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.